Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jerry Tononi. Bem-vindos ao podcast. Por que cast? Porque cast lembra questionar, porque em latim se pronuncia questio, e em latim questio significa o quê? Questão, pergunta. A título de curiosidade, a palavra questio deu origem ao ponto de interrogação. Usaram as letras Q e O para formar esse sinal, tá? Curiosamente, o O de questio deu origem ao ponto de interrogação. Gostou, Eugênio? Gostei muito, Jerry. Quero agradecer pelo convite. Para mim é um prazer poder estar aqui, poder falar um pouquinho da Polícia Federal, poder falar de assuntos diversos. Obrigado. Citou a palavra Polícia Federal, um alerta, tá? A palavra sincero vem do latim e quer dizer sincera, puro, limpo, tá? E agradeço imensamente sua presença em atender ao nosso pedido. Segundo Aristóteles, ele disse isso antes de Cristo, que a dúvida é o princípio da sabedoria. Por esse motivo, vou perguntar, por esse motivo eu vou questionar. Na vida pessoal, quem é Eugênio Ricas? Olha, Jerry, Eugênio Ricas, vamos lá. Eu sou um homem de 47 anos, quase fazendo 48 anos, nasci em Belo Horizonte, sou filho de 2 servidores públicos. Meu pai, Jari Ricas, nasceu aqui no Espírito Santo, depois foi para Belo Horizonte. Lá ele conheceu minha mãe, um delegado de polícia civil aposentado. Minha mãe é uma agente de polícia civil aposentada também. Vim para o Espírito Santo em 2003 e me apaixonei pelo Estado. Depois disso eu tive a oportunidade de sair daqui do Espírito Santo, fiquei aqui de 2003 a 2009, fui para o Maranhão em razão do trabalho, em razão da Polícia Federal. Do Maranhão voltei para Minas Gerais, não me adaptei mais a Belo Horizonte, voltei para o Espírito Santo em 2013, quando trabalhei no governo do Estado. Fiquei no governo do Estado de 2013 até 2017. Fui subsecretário de Justiça, secretário de Justiça, secretário de Controle e Transparência. Tive a oportunidade de trabalhar com 2 governadores diferentes. Depois fui para Brasília, morei nos Estados Unidos, voltei para o Espírito Santo novamente, estou aqui há 2 anos, depois de ter morado nos Estados Unidos. Sou pai de 2 filhos lindos, o Benício, que tem 10 anos, a Beatriz, que tem 4, nasceu nos Estados Unidos, casado com uma esposa maravilhosa, que é a Milene. Sou apaixonado pelo meu trabalho, gosto de ler, gosto de esporte. Assim, esse é o Eugênio, né? É difícil a gente se autodefinir, mas assim, falando um breve resumo de quem seria o Eugênio, eu acho que é esse cara aí. Na vida pública, quem é Eugênio Ricas? Olha, Jerry, eu sou um servidor público, né? Então, quando a gente fala de vida pública, eu acho que tem tudo a ver um servidor público que tem a sua missão de servir à sociedade, de servir ao público. Eu tenho 21 anos de serviço público, eu fui delegado de Polícia Civil no Mato Grosso por 1 ano e já estou um pouco mais de 20 anos na Polícia Federal. Sou apaixonado pelo que eu faço, adoro a Polícia Federal, realmente me considero um vocacionado. Você lida muito com essa questão de concurso público e você sabe como é a vida do concurseiro. Eu fiz concurso, meu primeiro concurso foi em 1999 para a Polícia Civil do Mato Grosso, mas já mirando a Polícia Federal. Eu sempre fui apaixonado pelo trabalho da Polícia Federal e numa época em que não tinha tanto concurso. Mas tive a sorte e obviamente também dedicação, disciplina, né? A gente não passa num concurso público sem isso, principalmente hoje em dia. Entrei na Polícia Federal, tive a oportunidade de trabalhar em vários estados, tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar no governo do estado, que é muito difícil. O Poder Executivo é uma missão muito árdua, é muito difícil você entregar as coisas para as pessoas. Eu digo que a distância de uma ideia até a concretização dessa ideia no serviço público, ela é astronômica, porque o serviço público é muito engessado, é muito burocrático, tem muitas regras para licitar e para tudo. Mas eu acredito que por onde eu passei, eu deixei uma marca positiva, uma marca de bons resultados. Então, acho que esse é o Eugênio na vida pública. Uma pessoa que me considero muito comprometido, me considero um bom profissional, comprometido com o que eu faço. Hoje, para você ter ideia, quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, a Polícia Federal ela tem indicadores de produtividade operacional e indicadores de produtividade administrativa. A gente mede tudo que a gente faz. Quando eu cheguei aqui, a Polícia Federal, no Espírito Santo, era 22º colocado nesses indicadores.
Já tem 2 anos que a Polícia Federal oscila entre primeiro, segundo, terceiro, mas passando a maior parte do tempo em primeiro lugar no índice de produtividade operacional e em primeiro lugar no índice de produtividade administrativa. Eu acho que essa é a missão de todo servidor público, de toda pessoa que se dedica à vida pública. Eugênio, dizem que perguntar e questionar tem o mesmo sentido. Na verdade, isso é um equívoco. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Onde você mora? Qual o seu nome? Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. Então, fulano disse uma informação, Beltrano disse outra informação e essas informações, elas se contradisseram. Então, eu posso questionar. Minha curiosidade, se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, quem saberia mais sobre ela? Provavelmente é minha mãe, né? Eu acho que, É. acho que a mãe sabe todos os segredos, né? Conhece bem o filho. E faço essa avaliação até Qual o nome dela? Tânia. 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 A gente, além de ser mãe, a gente é muito próximo, muito ligado, a gente tem uma amizade muito, muito bacana, então converso muito com ela, ouço muito ela. Então acho que talvez minha mãe. É claro que a gente confidencia muitas coisas também para a esposa, para um amigo, entendi. mas eu acho que eu lembro de um livro que eu li criança, né, O Menino Maluquinho, do Ziraldo, e o Menino Maluquinho falava que ele tinha uma caixinha com segredos. Então tinha uns 10 segredos para o pai, uns 10 segredos para o amigo, e acho que assim é a vida da gente. Entendi. Eugênio, dizem por aí que a palavra aluno, a origem dela tem a ver com ausência de luz. Isso é um equívoco. A palavra aluno, ela vem do latim e tem um sentido de criança de colo, criança de peito, lactente, e por extensão, discípulo. A minha curiosidade, Eugênio, qual é sua maior inspiração? Quem é seu professor de vida? Boa pergunta. Boa pergunta. Durante muito tempo, eu me inspirei muito no meu pai. Meu pai foi um delegado de polícia civil lá em Minas Gerais também. Muito profissional, muito competente, gostava muito da profissão. Acho que a partir do momento em que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que todas as pessoas são seres humanos, cheias de defeitos, de qualidades. A gente vai passando a admirar certas qualidades de cada pessoa. Então, tem grandes líderes mundiais que eu tenho profunda admiração. Aqui no Espírito Santo eu tive a oportunidade de trabalhar também com algumas pessoas que têm grande liderança, que têm grandes resultados na gestão pública. Eu acho que isso aí é talvez uma das maiores possibilidades de contribuição para a sociedade, né? É fazer grandes obras na gestão pública. Mas eu tenho dificuldade assim, de nominar uma pessoa ou outra para colocar assim, como um grande exemplo. Entendi. Os dicionários dizem que ouvir e escutar tem o mesmo sentido. Na verdade, isso é um erro. Ouvir quer dizer o quê? Ouvir quer dizer perceber pela audição. E escutar tem 2 sentidos. Escutar tem um sentido de parar para prestar atenção para ouvir. E também tem um sentido de atender a conselhos. Tá? Minha curiosidade, Eugênio, relativa ao verbo escutar, no sentido de atender a conselhos. Qual foi o pior conselho que você já ouviu na vida? E depois eu quero que você me diga qual foi o melhor conselho que você já ouviu na sua vida. O pior conselho? Difícil responder qual foi o pior conselho. Um conselho ruim? Acho que um conselho da minha mãe. Quando eu estava na fase de prestar concurso público, eu tinha passado na primeira etapa do concurso para delegado da Polícia Civil. E a segunda etapa desse concurso coincidiu com a data da primeira etapa do concurso da Polícia Federal. E mãe, muito conservadora, né, se apegando à segurança, falou: filho, faz a segunda etapa da Polícia Civil, porque você já deixou um monte de gente para trás, você está bem encaminhado aqui, certamente você vai passar na Polícia Civil. Eu falei: mãe, mas eu não posso fazer isso, porque o meu sonho é a Polícia Federal. Se eu abrir mão agora, eu não sei quando vai ter um outro concurso. Ela falou: não, o meu conselho é que você faça a prova da Polícia Civil. Eu não segui esse conselho, mas certamente teria sido um péssimo conselho, porque eu fiz a prova da Polícia Federal e passei para a Polícia Federal. Então, eu acho que talvez esse
como o impacto na minha vida foi muito grande esse episódio, eu acho que talvez pode ter sido o pior conselho que eu recebi. Não escutou sua mãe? Não escutei. Você Ainda bem, conselhos. ainda bem que eu tive a coragem para fazer a prova da Polícia Federal. A gente fica entre tranquilidade e felicidade. Você optou pela felicidade. É isso aí, é isso aí. Lembra-se de um conselho muito bom? Eu acho que dá para falar que meu pai sempre me estimulou muito a ser muito disciplinado, a estudar. E eu acho que talvez, não sei se dá para a gente definir isso como um conselho, mas talvez um estilo de vida, né? De ser disciplinado, de fazer sempre as atividades primeiro antes do lazer, as obrigações antes do lazer. Eu acho que isso, de certa forma, é um conselho e acaba impactando a vida da gente em todos os sentidos. Excelente conselho. E já fica aqui o conselho para quem está nos ouvindo, né? É isso aí. De trabalhar, Disciplina. de ser disciplinado, de ter foco naquilo que a pessoa deseja. Bom, você citou o verbo trabalhar. A palavra trabalho vem do latim tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura que tinha 3 paus. Então, a origem do verbo trabalhar está ligado a torturar. Substantivo trabalho está ligado a tortura. Hoje, na Polícia Federal, o que o tortura muito no trabalho? Eu gosto muito do trabalho que eu faço, mas eventualmente as investigações policiais são bem complexas, né? Muitas vezes a gente inicia um trabalho investigativo, esse trabalho dura meses e meses e às vezes a gente não consegue alcançar o resultado que a gente quer, por vários motivos, seja porque a gente não conseguiu produzir a prova adequada, seja porque os outros órgãos que trabalham também na persecução criminal, Ministério Público, Judiciário, não entenderam que aquela prova era adequada. Em algumas vezes a gente consegue apresentar uma prova adequada e aquela pessoa ela é absolvida por uma questão processual apenas. Isso aí, obviamente, causa um pouco de frustração. A gente precisa entender o sistema processual, eu entendo muito bem isso aí e respeito muito todas as instituições que são parceiras e que trabalham junto, mas eu não tenho como negar que isso acaba gerando um pouco de frustração, não só em mim, mas em todos os policiais. Entendi. Eugênio, existe diferença entre os verbos falecer e morrer. O verbo falecer está ligado a efeito natural. Então, o verbo falecer e o substantivo falecimento estão geralmente ligados aos idosos. E o verbo morrer, você pode usar em qualquer situação, em qualquer circunstância. Minha curiosidade, Eugênia, se pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha falecido ou morrido, quem seria e por quê? Sem dúvida alguma, seria um grande amigo que morreu há 2 anos atrás, um policial federal, Marcos Ferraz, trabalhou aqui e foi um grande amigo meu. Eu conheci ele em 2004, logo que eu cheguei aqui no Espírito Santo, a gente trabalhou junto, a gente fez várias viagens pelo mundo, fomos para Cuba, fomos para Holanda, fomos para França, para Inglaterra, pedalamos juntos na Itália, pedalamos juntos na Espanha, fomos de Praga a Dresden pedalando. Um grande amigo que infelizmente teve um câncer muito agressivo e morreu. E era uma pessoa que onde chegava contagiava todos com alegria. Então, uma pessoa fantástica. Eugênio, dizem por aí que o verbo enfezar está ligado a fezes. O sujeito está enfezado, ele está coberto de fezes. Isso também é um equívoco. A palavra enfezar, ela vem do latim e tem um sentido de ficar raivoso, ser hostil. Você me parece ser um homem extremamente tranquilo, né? O que deixa com raiva no trabalho? No trabalho? Olha, eu fico com raiva daquelas pessoas que não são profissionais, sabe? Porque eu entendo que a partir do momento que a pessoa presta um concurso público e passa, e ela tem uma missão de servir ao público, seja na União, seja no Estado, no município, a União,
não cobra muito daquela pessoa. Ela tem que trabalhar 8 horas por dia e fazer o seu melhor nesse período. Então, aquelas pessoas que ficam enrolando, que são preguiçosas, que apresentam um atestado médico sem efetivamente estar com alguma doença, isso me deixa muito enfesado. Entendi. Isso aí, porque eu acho que é uma deslealdade, não só para com a instituição, mas para com o país, para com a sociedade. Então, isso aí me deixa muito enfesado. Eugênio, disseram-me, é a Polícia Federal, que você é um homem extremamente inteligente. Então, eu vou falar sobre a palavra inteligência. Segundo os gregos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer escolhas. Inter mais legere é saber escolher. Eu não vou perguntar qual foi a melhor escolha da sua vida, mas eu quero fazer a seguinte pergunta. Já fez uma escolha muito ruim, da qual tenha se arrependido? Certamente sim. E a gente faz escolhas o tempo inteiro, né? Então, desde o momento em que a gente acorda e que você fala, pô, hoje eu tô com preguiça, hoje eu não vou para academia, hoje eu não vou estudar, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou pegar tal caminho e tem trânsito. Então, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a vida é repleta de escolhas. Com certeza, eu sou um ser humano cheio de defeitos, já tive várias escolhas que foram infelizes, mas acredito que se a gente tivesse possibilidade, se Deus colocasse para a gente todas as escolhas e as consequências, eu acho que eu fiz mais escolhas positivas do que escolhas negativas. Excelente. Eugênio, as palavras, tanto o acidente quanto o incidente, eles podem ocorrer a qualquer momento, tanto o acidente quanto o incidente. O acidente, ele é grave, o incidente é pouco grave. Sua vida é muito perigosa. Já se envolveu em um acidente? Já me envolvi em um acidente, assim, que gerou um certo risco. Foi uma operação que eu estava trabalhando na Bahia e eu estava como executor daquela operação. A Polícia Federal, quando ela faz grandes operações, tem a pessoa, o delegado, que é responsável pela investigação, junto com a equipe dele, com os agentes, com os escrivães, e dependendo da quantidade de mandados a serem cumpridos, você precisa de uma pessoa para fazer a execução, ou seja, fazer o planejamento logístico daquilo ali, porque são mandados para vários estados, mandados que precisam ser cumpridos, você precisa montar equipe, você precisa separar veículos, separar o malote com a documentação, então é muita coisa. E eu fui para Bahia, para Ilhéus, para fazer a execução de uma grande operação que teria mandados para serem cumpridos, mais de 100 mandados cumpridos na Bahia inteira e em outros estados. E eu fiquei ali trabalhando 18, 20 horas por dia, durante uma semana, junto com uma pequena equipe. E no dia da deflagração da operação, nós saímos de Ilhéus à noite para chegar em Salvador, porque em Salvador seria a distribuição dos malotes, dos veículos, dos documentos. E a gente estava tão cansado, que o colega estava no carro comigo. Tinha um motorista, a gente não tinha nem condição de dirigir, de tão cansado que a gente estava. Eu estava dormindo no banco da frente e um colega atrás. E o colega, ele também tão esgotado, física e psiquicamente, que a arma dele estava dentro da mochila. Ele dormiu com a mão dentro da mochila, teve um pesadelo, sei lá o quê, e deu um tiro, deu um disparo dentro da mochila. Aquilo dentro de um carro, o carro todo fechado. Eu acordei muito assustado, fui ver se o tiro não tinha pegado em mim ou no motorista, tinha vazado a porta, mas foi um acidente assim que chegou muito perto de gerar uma consequência muito terrível, né? O incidente, ele não é grave, mas ele pode ser constrangedor. Já se envolveu em algum incidente constrangedor? Incidente constrangedor. Se não se lembrar, não haverá problema. No trabalho eu não estou lembrando, mas é possível que na vida pessoal, eu acho que todo mundo passa por algum incidente muito constrangedor, né? Eugênio, os dicionários também, eles dizem que adiar tem o mesmo sentido de procrastinar, tá? Adiar quer dizer marcar para outro dia a realização de um ato, de um evento. E procrastinar quer dizer o quê? Remeter continuamente para outro dia, para outra data, a realização de um ato.
Eugênio Ricas, procrastinar algo em sua vida? Não. Eu acho que isso é é quase uma questão patológica, né? Entendi. Aquelas pessoas que são procrastinadoras, elas precisam realmente procurar ajuda médica, porque isso é uma questão patológica mesmo. A pessoa não consegue alcançar nada, ela está sempre procrastinando, ela não faz o que precisa ser feito, ela busca desculpas no seu subconsciente para evitar que aquela coisa seja feita. E isso aí traz consequências terríveis para a vida da pessoa. Entendi. Eu conheço algumas pessoas, convivo com algumas pessoas que são procrastinadoras e as consequências são horríveis. Então, adiar, é claro, tem dia que você está com um pouco mais de preguiça, mas tem que ser uma coisa muito estudada. Ah, não, eu posso fazer isso amanhã. Porque acho que deve prevalecer aquela frase antiga, né? Se eu posso fazer uma coisa hoje, não deixo para amanhã. Procrastinação já tem uma carga negativa, né? Sem dúvida. O termo dromo é um sufixo grego, tá? E quer dizer lugar onde se corre. Então, vou citar alguns exemplos. Autódromo, hipódromo, tá? Então, dromo é um sufixo grego que significa lugar onde se corre. Com o tempo, esse sufixo ele perdeu o sentido original. Então, as pessoas criaram algumas palavras, né? Fumódromo, elas estão paradas fumando. Uhum. Camelódromo, estão paradas vendendo. Sambódromo, estão sambando. E o termo dromo hoje, ele significa lugar, tá? O sentido original tinha a ver com lugar onde se corre, e hoje o sentido é lugar. Eugênio Ricas, em que lugar estava quando recebeu a notícia mais importante da sua vida? Eu acho que eu estava em casa, em Belo Horizonte, acompanhando ali a divulgação do resultado do concurso. A banca examinadora do concurso era a CESP. E isso é uma mudança de vida para a pessoa, né, Gerry? Porque eu vim de uma família que teve muita dificuldade ao longo do tempo. Estudei a minha vida inteira em escola pública. O meu pai, quando ele passou no concurso para delegado de Polícia Civil, ele já tinha 38 anos, precisou entrar com mandado de segurança, porque na época tinha limite de idade. Antes disso, ele foi motorista de táxi, foi vendedor, foi sargento da aeronáutica, então a gente tinha muita dificuldade. E você passar num bom concurso, estudei numa faculdade privada, trabalhava num banco, era bancário, era caixa de banco. Significa assim, da noite para o dia, o seu salário aumenta muito, porque um servidor público como eu, um delegado de Polícia Federal, ganha um bom salário, nunca vai ficar rico, né? O servidor público ele precisa ter isso na cabeça, ele nunca vai ser rico. Se ele quiser ficar rico, ele tem que ser empresário, ele tem que buscar iniciativa privada, mas é uma guinada de vida, é uma mudança muito radical. E aí, quando eu recebi a notícia de que eu havia sido aprovado no concurso da Polícia Federal, isso aí foi provavelmente uma das melhores notícias da minha vida. Depois vieram outras, como o fato da minha mulher ter ficado grávida do Benício, depois da Beatriz. Isso também são coisas que marcam muito a vida da gente, mas que legal. Sempre em casa, coincidentemente. Eugênio, você conhece esta expressão, enfiar o pé na jaca? Na verdade, a expressão original era enfiar o pé no jacá. Jacá com acento agudo no último A. O que era o jacá, né? O que é o jacá? É um cesto feito de cipó, tá? Então, enfiar o pé no jacá, inicialmente era enfiar o pé no cesto. Com o tempo, a palavra jacá, ela se perdeu e as pessoas trocaram jacá por jaca, né? Minha curiosidade, Eugênio, o que gosta mais de comer ou de beber? Que faz com que você enfie o pé na jaca? Olha, Gerry, eu sou um cara do vinho, da cerveja. Essas são minhas bebidas preferidas. Quem bebe, eventualmente, enfia o pé na jaca, né? Perde a mão. Não é sempre que acontece, mas ocasionalmente isso aí acontece. Eu gosto de comer praticamente de tudo. Eu como rabada, eu como feijoada, eu como pizza. Eu tento controlar a minha alimentação durante a semana, mas chega fim de semana, é inevitável, no sábado, no domingo, dar uma enfiada no pé no jacá. Mas se você tivesse direito à sua última refeição, qual seria? Eu acho que o estrogonofe da minha mãe. Não pode ser qualquer estrogonofe, tem que ser o estrogonofe da dona Tânia. Eugênio, acredite,
Eu vou falar da palavra formidável aqui agora. A palavra formidável, o sentido original dela, era terrível, assustador. Hoje a palavra formidável ela ganhou outro sentido. Ela ganhou o sentido ganhou um sentido que remete à admiração, tá? Minha curiosidade. Primeira curiosidade. Eugênio, o que o assusta na atualidade, como superintendente da Polícia Federal? Eu acho que mais até do que como superintendente. Como superintendente também, mas como ser humano Claro. e como observador da sociedade. Eu acho que o impacto que as redes sociais e que a tecnologia está causando nas nossas crianças, nos nossos jovens e inclusive nos adultos, né? Entendi. É muito comum você chegar em um lugar e tá todo mundo com o telefone, completamente hipnotizado. Isso aí tá transformando de forma muito radical a vida das pessoas. Eu tenho um filho de 10 anos, a minha filha ainda está um pouco distante desse meio. Eu segurei até os 10 anos de idade para dar um telefone celular para ele. Ele foi o último da sala dele a ter um telefone celular, mas o impacto disso aí na vida das pessoas, e agora ainda com inteligência artificial e tudo mais, eu acredito que num tempo muito curto a gente vai ver consequências ainda mais terríveis do que a gente vê agora. Entendi. Ah, hoje, o que chama a atenção de Eugênio Ricas no sentido de admiração? Eu acho que boas ações, as pessoas estão muito desacreditadas, né, da sociedade de forma em geral. A gente tem muita violência, todos os dias a imprensa divulgando números ruins, divulgando ações de violência de todas as formas. Então, quando a gente vê uma pessoa fazendo bem, impactando positivamente a sociedade, eu acho que isso chama a atenção de forma positiva. Tá. Eugênio, dizem também equivocadamente que a palavra coitado tem a ver com coito, sexo. Isso também é um equívoco, tá? A palavra coitado, ela tem a ver com coita, coita, né? E coita, nesse caso, é sofrimento, dor, aflição. Minha pergunta, Eugênio, em que momento da sua vida ocorreu algo que tenha causado dor, aflição? Acho que na morte de pessoas queridas, isso aí provoca, eu acho que o ocidental, né, como nós somos, a gente ainda tem dificuldade de lidar com a morte das pessoas. É diferente do oriental, que já Entendi. enxerga a morte de uma forma mais tranquila, mais amena, uma coisa natural. Dizem, inclusive, que o ser humano é o único animal que sabe que vai morrer e não acredita nisso, né? Então, eu acredito que nesses momentos, a perda de um parente, a perda de um amigo querido, isso aí Entendi. causa muita dor. Agora um assunto mais tranquilo. Piscina. A palavra piscina, quando ela foi criada, tinha a ver com peixes. Pisces, peixes. Então a piscina era o lugar, era o viveiro de peixes. Aquário, aqua em latim quer dizer água, né? Então aquário era o reservatório de água. O que nós fizemos com a evolução da língua? Tiramos os peixes da piscina e jogamos onde? No aquário. No aquário. Há pessoas que, para se divertirem, ficam em casa e contemplam aquário, são caseiras, outras preferem uma piscina. Eugênio Ricas, o que você faz para se divertir? Eu gosto de ler, gosto de assistir um bom filme, gosto de praticar esporte, adoro viajar, sou um apaixonado por viagens. Se você me perguntar qual foi a melhor viagem que eu já fiz, eu vou te falar que é a próxima. Então, acho que é isso aí. Na rotina diária, leitura, televisão, um bom filme. Não televisão aberta, Entendi. mas filmes. E, pelo menos uma, 2 vezes por ano, uma viagem. A palavra companheiro é de origem latina. É formada pelos elementos cum, C-U-M, mais panis, P-A-N-I-S. Cum mais panis quer dizer com pão. O sentido original de companheiro tinha a ver com o seguinte: o companheiro é o que come pão junto com o outro, segundo os antigos. Minha pergunta, Eugênio Ricas, com quem comeu, e me perdoe o chavão, o clichê, a frase feita, com quem comeu o pão que o diabo amassou no início de sua carreira? No início da minha carreira. Com os colegas de trabalho, né? A minha primeira lotação foi Ilhéus.
e uma época em que ainda se tinha muita dificuldade para tudo, a gente não tinha arma para cautelar, o policial tinha que comprar a própria arma. Hoje a Polícia Federal vive uma realidade muito diferente, todo mundo tem armas modernas, tem viaturas boas, tem acesso a muita tecnologia. Eu trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei lado a lado com o FBI, com o DEA, com o CBP, com a ICE, e vejo que hoje a Polícia Federal ela está tão bem equipada quanto as melhores polícias do mundo. Mas isso aí em 2003 não era a realidade. Então acho que naquela época eu comi o pão que o diabo amassou junto com meus colegas lá no interior da Bahia, tendo que atuar em diversos tipos de crime e foi uma época bem difícil. Eugênio, quem são os nossos progenitores, né? Se perguntássemos isso às pessoas na rua, elas diriam, são os meus pais. Não. Pro quer dizer antes, genitor que gera. Progenitor, avô, progenitora, avó. Nossos progenitores são os nossos avós. Nossos genitores são os nossos pais. Minha curiosidade, Eugênio, qual o principal elogio que sua avó e sua mãe já lhe fizeram? A minha avó, eu tenho uma avó viva até hoje. A mãe da minha mãe está viva até hoje. E ela não cansa de elogiar. O primeiro neto é o mais velho, é carinhoso, é bonito, é inteligente, é estudioso, esse tipo de coisa. E mãe também, né? Mãe, aliás, mãe não tem filho feio, né? Não tem filho burro, não tem nada. Para mãe, todo filho é perfeito. Mas se fosse escolher um elogio, qual seria o principal? Acho que talvez carinhoso. Eu acho que é um bom elogio, que demonstra bem ali a relação minha com minha mãe. Muito legal. Eugênio, durante festa de aniversário as pessoas cantam parabéns para você. Na versão original, a expressão correta é parabéns a você. Quando redigiram a canção, a versão original é parabéns a você, tá? Não estou dizendo que parabéns para você esteja errado, tá? Estou dizendo que a versão original é parabéns a você. E outro trecho, no trecho da canção diz assim, as pessoas cantam, muitas felicidades. Na versão original, a autora escreveu muita felicidade, com felicidade no singular. Vai lembrar que em português você pode dizer felicidades, felicidade, ciúmes, ciúme, saudade, saudades. Minha curiosidade tem a ver com a palavra felicidade. O que deixa Eugênio Ricas extremamente feliz? Ver os filhos bem de saúde, indo bem na escola. Acho que a partir do momento em que você vira pai e vira mãe, a felicidade dos seus filhos é a coisa que mais te deixa tranquilo, que mais te deixa feliz. Entendi. É claro que tem também o aspecto do trabalho, você vê a Superintendência da Polícia Federal em primeiro lugar, você vê o pessoal trabalhando com dedicação, trabalhando feliz, um bom clima organizacional, isso gera realização. Mas eu acho que felicidade mesmo é quando você vê a sua família bem. Tá. Eugênio, eu li um artigo em que o autor disse o seguinte, que mentira não é o antônimo de verdade, que verdade não é o antônimo de mentira. Segundo ele, o contrário de mentira, de verdade, é erro. Tá? Porque quando você mente, você sabe a verdade. Quando você não sabe a verdade, você erra. Tá? Então, segundo o autor, quando se mente, sabe-se a verdade. Quando não se sabe a verdade, erra-se. Eugênio Ricas, como superintendente da Polícia Federal, já contaram uma mentira a seu respeito? Certamente. Certamente que sim. Você se lembra de alguma? Não estou lembrando, Gé. Pode dar um exemplo generalizado, não há problema. Veio na minha cabeça agora um outro episódio, não como superintendente da Polícia Federal, mas como secretário de Justiça, que eu acho que cai bem, isso inclusive gerou processos, mas eu tive, durante a minha passagem pela Secretaria de Justiça, eu tive alguns episódios em que algumas mentiras foram
publicadas em sites, inclusive, tentando denegrir a minha imagem. E isso eu cheguei, inclusive, a levar as raias da justiça, processei as pessoas que fizeram aquelas afirmações, ganhei na justiça, as pessoas foram condenadas, mas é um expediente muito, muito ruim, né? Quando alguém usa desse artifício para denegrir a imagem de um profissional por qualquer objetivo que seja, é muito ruim. Eugênio, você já fez muitos concursos, já passou em vários, certamente sabe o que eu vou dizer aqui agora. As pessoas não falam as pessoas não falam no telefone, as pessoas falam ao telefone. Falar ao telefone é falar próximo ao telefone, né? E falar no telefone é falar dentro do telefone. Então, a expressão correta é falar ao telefone. Minha curiosidade, Eugênio, tem a ver com telefone. Qual é o papel de parede que você está usando na tela de seu celular? A imagem dos meus filhos, do Benício que legal. E da Beatriz. Que legal. Que legal, acho muito, muito, muito legal. Existe uma expressão em português, a expressão é a seguinte, por um triz. A palavra triz, Eugênio, em português, ela só aparece nessa expressão. Então, a palavra triz, ela só aparece na expressão por um triz em português. E triz é uma palavra de origem grega e quer dizer cabelo. Então, quando você diz por um fio, por um triz, ou seja, por um fio de cabelo. Eugênio, o que não aconteceu na sua vida por um triz? Por um triz. Talvez não ter sido um servidor público, ter advogado. Eu cheguei a advogar durante 3 anos e gostava da advocacia, mas a advocacia no início da carreira, ela é complexa, ela é difícil, você lidar com audiências e muito trabalho, pouco dinheiro, mas por um momento eu cheguei a pensar em não fazer concurso público e seguir na advocacia. Então, acho que talvez por um triz eu não fui advogado, por um não fio. Permaneci como advogado. Eugênio, segundo Sêneca é um estoico, um filósofo romano, ele disse o seguinte, que a educação exige muitos cuidados, porque influencia por toda a vida. Eugênio Ricas, em sua vida pessoal, o que você não quer que seus filhos se esqueçam? Qual é a lição que você quer que seus filhos não se esqueçam? A necessidade de ser íntegro, de ser honesto, né, de respeitar o próximo, mas principalmente de ser íntegro, de não fazer nada que seja errado, desrespeitar as leis, as normas, mas a ética também. Eu acho que isso aí. Acho que eu trabalho muito duro em casa para criar pessoas íntegras, que Entendi. O Benício seja íntegro, que a Beatriz seja íntegra. Beatriz quer dizer que faz os outros felizes. Eugênio, o termo ou, em português, indica alternância ou exclusão, ou uma coisa ou outra. Eu vou fazer agora breves perguntas. Você vai escolher uma resposta ou outra, não pode escolher as duas. Certo. Porque o ou indica exclusão, tá? Cozinhar ou sair para comer? Cozinhar. Praia, montanha ou campo? Praia. Academia ou caminhada na rua? Academia. Dia de sol ou dia de chuva? Dia de sol. Filmes no cinema ou em casa? Filmes no cinema. Café da manhã, almoço ou jantar? Jantar. Doce ou salgado? Salgado. Apartamento ou casa? Casa. Cachorro ou gato? Cachorro, disparado. Frio ou calor? Calor. Obrigado. Obrigado, Gé. Parabéns. Obrigado. Vamos à dica do dia. Qual a diferença entre meta e objetivo? Vamos lá. Objetivo quer dizer finalidade, tá? Exemplo. O objetivo da empresa é aumentar o número de clientes em 2024. Exemplo de meta. A meta da empresa é aumentar em 10% o número de clientes em 2024. Não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre. Siga o canal, ative o sininho, deixa o joinha. É isso aí, que a gente sempre se veja no meio da multidão. Tchau!